Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Cidadão Galáctico Gaia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre holografia. Essa é uma questão que para alguns pode ser mais difícil, mas nós estaremos falando aí ao longo da nossa caminhada sobre a questão da holografia. Nós vivemos numa estrutura holográfica, onde cerca de 60% das nossas encarnações são de origem holográfica, ou seja, são estruturas artificiais, que na verdade foram criadas para nós e não foram criadas por nós mesmos. Toda estrutura holográfica nossa vem dos karmas. Vamos entender isso melhor. Vamos nos aprofundar nessa questão e analisar o seguinte. Houve um choque de várias culturas, de questões políticas no planeta Terra há milhões de anos. Nós temos que entender um pouquinho da história do planeta Terra para a gente entender todos os nossos problemas que nós estamos atravessando agora. Então, houveram vários choques, várias guerras entre os grupos Anunnakis, Zetas, Greys, Draconianos, Lemurianos, Antarianos, que são da Antártida. Lembrando que a Antártida ela é um continente, como qualquer outro continente da Terra, que já foi terra também, né? E também entre os Agartianos, que viram na cidade de Agartha, que hoje a cidade de Agartha está no interior da Terra, mas ela já foi também uma cidade da superfície terrestre. E de outros grupos do planeta Terra explodiram bombas atômicas e bombas de nêutrons, destruíram muitas regiões do planeta. Por determinação das federações das Pleiades, o quadrante onde nós estamos já estava entrando num processo de pseudo-quarentena, porque o nosso sistema solar atravessa uma região, o seu período de translação em volta ali do sistema central da nossa Via Láctea, que dura em torno de 26 mil anos, todo esse processo de translação que ele dá, ou seja, o nosso sistema solar ele gira em torno da estrela central da Via Láctea. E esse percurso leva 26 mil anos. E nesse processo, nessa travessia, a cada 10.800 anos, nós entramos na zona neutra. Aí essa zona neutra ela é controlada, em parte, pelos Dracos, e outra parte controlada pelo Micael, pelos Pleiadianos, pelos Sirianos, ou seja, os seres da energia positiva. Devido aos problemas com os Anunnakis, tiveram onde Enlil bateu de frente com a Federação de Alcione, por questões políticas, querendo montar um império 4D, formando uma aliança de 4D, que ele acabou tendo problemas com uma aliança de 5D, que os Dracos estão ligados, e também Satã e Lúcifer. Isso gerou muitos conflitos, porém, hierarquias de 4D não conseguem guerrear com 5D, não há como conseguir isso, né? Mas então o que eles fizeram? Eles criaram uma lavagem cerebral para separar os hemisférios energéticos, separando a realidade 4D sob o controle deles, criando uma matriz de controle de 5D no plano astral. Por isso, as lendas dizem que o céu e a terra se separaram. Porque naquela época, quando humanos, humanoides e outras raças mudavam livremente de uma dimensão para outra, com maior facilidade, eles tinham poder e acesso à alta tecnologia. Isso facilitava todas essas mudanças entre uma dimensão e outra. Então, houve essa separação entre esses dois reinos, ou seja, a quarta e a quinta dimensão. E os conflitos continuaram existindo na quarta dimensão com os Agartianos. Sodoma e Gomorra, que são citados na Bíblia, eram duas cidades agartianas, ou seja,
onde viviam os draconianos, ok? De descendente de Draco, da família dos Palea, que batiam de frente com o abuso de poder dos Anunnakis, em especial o Enlil, que escravizava a raça humana. Como vocês sabem, nosso corpo físico, vale esclarecer, que ele é criação dos Anunnakis, tá? Eles manipularam nosso corpo físico e nos escravizaram por muitos e muitos anos. E com isso eles usavam os escravos humanos para explorarem, para retirarem ouro, plutônio, urânio, de uma forma descontrolada e também contaminando todo o meio ambiente. E tudo isso gerou vários conflitos, porque muitas raças não concordavam com esse tipo de comportamento dos Anunnakis. Aí então formou-se uma barreira de frequência em volta do planeta Terra. Com a instituição da barreira de frequência, o senador pleidiano Caligastro, que na verdade descobriu-se futuramente que ele também era um grande corrupto, né? Um traidor, mas nesse momento não vem ao caso. Mas esse senador pleidiano, ele, para desafogar os problemas políticos das Pleiades, ele autorizou a transferência de prisioneiros do sistema de Capela, Talset, Boronac, Sirius, Órion e Antares para o planeta Terra. Então, para nós aqui, nós vemos só com os prêmios aqui, né? Só os tops que vieram para cá. Então, tecnicamente, com a chegada dos exilados, a barreira de frequência ela foi modificada na sua modulação para criar amnésia neural nas pessoas que viriam a encarnar aqui para não se lembrarem da sua ascendência estelar dentro da sua estrutura das diversas sociedades estelares. Isso causou um total amnésia que o indivíduo encarnado ele não se lembrava de mais nada. Então, o fato de hoje nós não conseguimos lembrarmos das nossas vidas anteriores é devido a essa informação que foi colocada na barreira de frequência controlada pelos Anunnakis. Foi inserida a codificação humana pelos Anunnakis através de Inanna. Inanna é uma das famílias, é um dos membros da família do Enlil. E assim foram codificados a lei do karma, que quanto mais você encarna, quanto mais você sofre, mais você se purifica a sua alma. Esse foi o conceito que foi inserido. Eles criaram um conceito do pecado, da culpa e do medo, e que hoje continua influenciando a nossa vida. Nós somos tremendamente, uma grande parte da população mundial é influenciada pelo medo, pela culpa e pela ideia de pecado. Dessa forma, nós começamos a reencarnar em cima de conceitos do medo, culpa, pensamento. Uma vez que eu cometi um erro, tenho que pagar o meu karma. Tenho que voltar a reencarnar. E aí a coisa começa e não parou mais. Isso continua influenciando gerações e gerações nossas aí, estão sob essa programação. Como eles faziam para obrigar uma pessoa a reencarnar através da programação do medo? Simplesmente eles inseriam um chip no córtex cerebral do corpo astral, via abdução, e colocando uma informação holográfica, uma encarnação terrível, colocava ali aquelas informações, né? Aí a pessoa tinha aquela memória daquela encarnação e pensava o seguinte: eu cometi um monte de erros no passado e tenho que voltar a reencarnar para me purificar e pagar os meus karmas. E assim ocorriam várias e várias encarnações que eram desnecessárias na nossa vida. E assim começou o processo encarnacional dos presidiários, ou seja, dos exilados, né? Isso tornou uma estrutura religiosa consciencial mundial, especificamente para os exilados, prisioneiros estelares, que ninguém mais queria eles dentro da sociedade estelar. E eles enviaram para a Terra, para o nosso planeta e também os outros 36 planetas em quarentena que nós temos além do planeta Terra.
Com um tempo, isso foi se somatizando, foi transmitido de geração para geração. Por exemplo, se você estuda uma carta astrológica kármica, você vai perceber que as pessoas, elas reincidem no mesmo problema kármico por diversas vezes. Talvez 5, 6, 10 vezes repetindo a mesma coisa, repetindo as mesmas condições que ela viveu em vidas anteriores. E continua repetindo todo esse processo dentro de uma programação de contrato via chip, foi introduzido no seu corpo astral, que induz ela a voltar a repetir isso, porque não existe o livre-arbítrio. Praticamente, o livre-arbítrio que alguns às vezes falam que existe, mas ela existe de uma forma muito parcial. A gente recebe uma programação, quando você encarna aqui, você tem uma data, nessa data, pela numerologia, recebe o nome de pináculo e os desafios e o caminho de origem, que já faz uma programação do que você vai ser. Quando você recebe o nome da sua família, você recebe uma informação kármica, com toda a antecedência kármica anterior. Ou seja, existe já toda uma memória celular da sua família e adjacência. Quando você encarna, você recebe um código genético padrão de ancestralidade de sua família, que é um outro tipo de informação kármica de memória celular. E pela astrologia você já tem uma reprogramação, aí você tem todo o processo também da indução social, política e religiosa. E quanto que sobra aí de livre-arbítrio nesse processo? Talvez 17, 18% mais ou menos que sobra nosso livre-arbítrio. Então percebam que o livre-arbítrio é uma coisa muito parcial na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos escolhas. Isso é uma coisa que nós podemos fazer. Qualquer um tem as suas escolhas diante dos vários problemas que se apresentam. E aí que a gente consegue a nossa liberdade. Então, é isso que eu queria passar para vocês, pessoal, hoje. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.